Bora, pessoal, Thales Veríssimo Lima, e vamos para aquele nosso bate-papo quase diário aqui no Trajeto do Trabalho, onde a gente fala sobre um tema interessante que está rodando na mídia, dúvida dos inscritos, e, enfim, algum assunto que seja relevante para a gente, ou pelo menos tragicômico, como é o caso de hoje. Mas antes eu quero pedir que você curta, inscreva, compartilhe, deixe um like, deixe um comentário ao final, passe em nossa loja e torne-se membro deste canal. Tem isso também. Torne-se membro deste canal. Pessoal, o assunto que eu quero falar hoje, eu acho que todo cidadão brasileiro viu, né, de antes de ontem para ontem. Hoje é dia 3. Se eu não me engano, isso foi do domingo para segunda passada. Hoje é 3 de abril, né? Então, apareceu um rapaz no Instagram dizendo que era neto do presidente atual, né? E que desafiava os brasileiros a apontarem um centavo que ele tenha, por acaso, roubado, né? Ele utilizou, inclusive, essas palavras. Todo mundo diz que meu avô roubou. Eu duvido apresentar um centavo que ele tenha roubado. Pois bem, não precisa ir muito longe. Não que eu acuse-o de qualquer roubo, mas eu só queria lembrar esta pessoa, que se por acaso de fato for, eu não o conheço, não acompanho a família do presidente, né? Enfim, não tenho afinidade, não tenho nenhum tipo de afinidade pessoal para estar acompanhando, mas como ele veio a publicamente eu acho que a gente tem que responder. Bem, eu só queria lembrar ao garoto que o avô dele foi condenado por corrupção em primeira instância lá por Sérgio Moro na vara de Curitiba. Houve recurso para o tribunal, foi condenado por mais 3 no tribunal em segunda instância. Recurso por STJ, também foi condenado. Inclusive chegou aí esse processo ao STF, onde também foi confirmada a pena, e no STJ ainda foi agravada a pena. E que ele não foi absolvido nos processos que foi condenado. Não há absolvição. Os recursos não foi concedida a absolvição, não foram providos nesse sentido, mas tão somente sustentado lá pela defesa, depois de 2 anos de cadeia, uma exceção de incompetência em razão do lugar, que é relativa, é uma exceção relativa. Eu já expliquei isso aqui no canal. As exceções, elas podem ser absolutas e relativas, as exceções de incompetência. Absoluta é quando aquele juízo que vai julgar a causa de forma alguma poderia julgar o processo. Como assim, por exemplo? Como assim seria? Você distribui, por exemplo, uma ação da Justiça Federal na Justiça Comum. Na verdade, ainda se pode, né, em algumas situações. Mas o inverso, uma ação que é da Justiça Comum, né, você distribui lá na Justiça Federal, que é uma justiça especializada. Pois bem, o juiz é absolutamente incompetente, né? Uma ação da Justiça Civil sendo distribuída na Justiça Criminal, numa vara criminal. O juiz, se houver divisões de varas nos fóruns, né, o juiz é absolutamente incompetente. Uma ação fazendária da Justiça da Fazenda, de origem na vara da Fazenda, sendo distribuída, por exemplo, em qualquer outra vara. Não pode também. O juízo é absolutamente incompetente. Pessoal, essa palavra incompetência em direito, ela não é ofensiva ao juiz, não. Não está dizendo que o juiz é um aloprado, um maluco, não. Muito pelo contrário. Está dizendo que isso exprime que a justiça é segmentada, que cada juiz cuida de uma matéria específica, e não quer dizer que ele não saiba. Claro que ele sabe, ele passou no concurso de juiz, ele teve que ser provado em todas as varas. Se ele começou ainda o cargo como juiz substituto, ele teve que passar em uma comarca de vara única, né? Então, à medida que a carreira de juiz vai progredindo, né, passa para uma vara mais especializada. Segunda instância, tem mais de uma vara. Terceira, ou entrância, né, como queira. Terceira entrância, e tem, normalmente é a capital, né, tem várias varas na capital, e assim vai. Tem a Justiça Comum,
que é a justiça que praticamente pega todas as matérias, inclusive onde não há justiça especializada, né? Aí tem a justiça do trabalho, tem a justiça federal, a justiça militar, a justiça desportiva. Então, a justiça, o direito, por mais que seja holístico, uma coisa só, ela, para o exercício prático da justiça, dividiu-se em varas e instâncias, né? Então, o juiz ele começa ali como uma vara única e vai subindo na carreira até ser indicado por algum político para ser ministro do STF, o que é um verdadeiro absurdo, como eu já disse, né? Juiz do STF deveria ser juiz de carreira. Pois bem, então o rapazinho que é se disse neto do presidente, ele precisa entender que o avô dele, né, não foi absolvido em processo nenhum. O que se alegou lá na defesa, no final do processo, em uma matéria de exceção de incompetência relativa, que deveria ter sido alegada no primeiro momento, onde a defesa fala aos autos, e é na defesa prévia, lá na matéria criminal, o que não o fez, tornando então o juízo competente, porque se a incompetência é relativa e a defesa não argue no primeiro momento, aquele juízo torna-se competente. Pois bem, então o que a defesa do atual presidente fez foi lá no fim do processo, onde já não poderia mais alegar que aquele juízo tinha sido incompetente, relativamente incompetente, em matéria relativamente de incompetência relativa. Pois bem, e o STF aceitou, salvo engano, lá pelo ministro Fachin, aceitou o argumento, anulando todos os atos que poderiam ter sido convalidados absolutamente ipsiliter, como já tinha sido prolatado pelo juízo que tornou-se competente posteriormente, que é o da Vara de Brasília, que não fez, preferiu recomeçar tudo e obviamente vai ser abarcado aí pela prescrição, né? Ou se não, já foi. Então eu queria lembrar o rapazinho, e com todo respeito chamo de rapaz porque a mim me parece que tem menos do que a metade da minha idade, então é um rapaz, é um garoto, né? Então eu queria lembrá-lo que o avô dele não foi absolvido. Não foi absolvido, ele foi descondenado, é diferente. Descondenado por quê? Porque os processos dele foi anulado a decisão em razão de incompetência de lugar, de foro, que como disse é incompetência relativa. Mas como se não bastasse já isso, o que seria realmente bem interessante, veio agora também de ontem para cá um outro filho, aí não mais neto, mas filho, do presidente, que parece, ao que se noticia, e aí faço minhas ressalvas, que teria quebrado o pau lá com a esposa. Pois bem, eu queria lembrar o seguinte, a pecha que se tem é que os bolsonaristas é que quebram o pau nas esposas, né? Inclusive, isso foi um problema onde se alegou que houve majoração de crimes de ambiente doméstico, agora depois com o aumento do acesso a armas de fogo pelos CACs, né? E parece que o filho do presidente está nos dando um exemplo claro de que não é bem assim. Quem de fato deveria dar o exemplo, já que é o filho do mandatário máximo do Poder Executivo, no fim das contas, ao que se noticia, teve lá um entreveiro com sua esposa, né? Essa família é interessante. Todo dia um expoente nos dá um exemplo do que não fazer, do que não dizer e do que não seguir. Então é isso, pessoal. Era esse o assunto que eu queria falar hoje com vocês. Realmente é bem interessante essa família do presidente, cada um que traz um argumento que não se sustenta 5 minutos numa mesa de bar. Para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal. Um abraço, tchau!